Thaís, Carla Zambelli, futuro de Carla Zambelli, essa renúncia dela traz algum benefício, alguma ajuda? Como é que você vê? Que novela arrastada, hein, Fabíola? Essa história de Zambelli já ficou velha há muito tempo. Nossa, na eleição de 22, e aí vai e volta. O que me chama mais atenção, no caso da Zambelli, agora renunciar, quando já não tinha mais direito político, já está condenada, trânsito em julgado no Supremo, quer dizer, no trânsito em julgado não, porque ela ainda está, nem extraditada foi. Mas, enfim, é um caso antigo que já está consolidado. O que me chama atenção é a observação do Josias sobre a condução do Hugo Motta, que leva ele de novo à condição de alguém que perdeu o controle, que não tem como entregar. Ele tinha, em negociações, segundo algumas reportagens, já combinado com o Supremo Tribunal Federal que essa cassação passaria, e aí ele mostra a fraqueza política. E o que me dá preocupação nessa situação toda? O Hugo Motta cometeu erros sucessivamente, cada vez outro, e aí vai acumulando um desgaste, fragilidade política, debilidade política, isso todo mundo já sabe. O problema disso é que não existe vácuo no poder e a presidência da Câmara é um dos lugares mais poderosos para se ocupar em Brasília. E tem gente que sabe disso, já ocupou esse lugar em outros momentos ou quer ocupar no futuro próximo e vai usar, preencher esse vácuo e ocupar esse lugar. Quando a gente olha muito para a fragilidade e inabilidade política do Hugo Motta, a gente deixa de olhar para pessoas que estão, inclusive, possivelmente, costurando, negociando, articulando para ele ter mais derrotas, para ele ter menos espaço de poder, para esse poder ser mais bem ocupado por essas figuras. Então, a gente também tem que olhar para quem está tentando, de alguma forma, e aqui eu não tiro a responsabilidade dele pelos erros que ele comete, mas a gente também tem que olhar para as pessoas que vão se aproveitar desse vácuo de poder e também considerando que, bom, impeachar um presidente da Câmara seria algo inédito e que, se acontecer, vai ser um tremendo de um problemão, de um pepino para o Brasil enfrentar no ano que vem, ano de eleição. E se não acontecer, teremos este presidente da Câmara debilitado no ano que vem, em ano de eleição, num ano em que as coisas podem mudar muito rapidamente, dependendo do resultado das urnas em outubro de 2026 e da legislatura que vai assumir em 2027, o cenário pode ficar muito adverso. Portanto, explorar a debilidade política do Hugo Motta passou a ser projeto político de muita gente em Brasília. E eu acho que as atenções têm que se voltar a isso a partir de agora, porque que ele se tornou um presidente muito, muito, muito frágil, isso já é um dado da realidade. Bom, a gente está voltando para quem estava conosco na TV, estamos já volta. Seja bem-vindo, você que estava na espera aí do nosso retorno do nosso All News. Estamos falando sobre a figura de Hugo Motta, extremamente fragilizada com esses últimos acontecimentos na Câmara, mas ele pretende colocar aí ainda o caso Ramagem, que é outro assunto, já que estávamos falando de Zambelli, o caso Ramagem a ser analisado antes do recesso parlamentar, tá? Na agenda da semana, e acho que vale a pena a gente abrir uma aba para falar sobre isso aqui. Por quê? Ele vai colocar para analisar o pedido de cassação de Ramagem. O STF determinou a cassação do deputado que está nos Estados Unidos. Motta decidiu submeter a decisão ao plenário, da mesma maneira que fez com Carla Zambelli. E aí depois tomou essa chamada do Senado, do Supremo, falou, não, estava na Constituição. O do Ramagem é na mesma linha, não é, Josias? Do que a própria Zambelli? Absolutamente igual. É absolutamente igual, Fabíola. Eu até estava refletindo sobre isso no final de semana, estava dizendo que não convém a um rato provocar o gato se não tiver um buraco por perto. Nada clarifica mais a mente do que a ausência de alternativas. O Hugo Motta não tem alternativa nenhuma. Desde que ele recebeu na quinta-feira da semana passada, já não tinha antes, mas na quinta-feira da semana passada ele recebeu o ultimato do Supremo para editar o ato de cassação da Carla Zambelli e providenciar a posse do suplente em 48 horas. E o caso do Ramagem é a mesma coisa, não há no palco nenhum enigma shakespeariano a ser decifrado, nada parecido com ser ou não ser de Hamlet, nada disso. Ao contrário, Hugo Motta está diante de um antidilema. Ele foi intimado pelo Supremo a ser o que jamais foi, que é presidente da Câmara. Ele tem que dar o braço a torcer, desistir dessa pantomima de levar o caso do Ramagem
ao plenário, como fez com a Carla Zambelli, porque ele pode tomar outra traulitada, chega lá, não vai ser cassado, salvam o Ramagem de novo. Vai acabar sendo ele preso por desobediência ao Supremo. Mas ele está transformando o teatro num escárnio. E aí convocou para domingo uma reunião com a assessoria, agora está uma conversa na Câmara de que ele está buscando uma saída honrosa. Quem sabe se o Alexandre Ramagem também não renuncia? Isso é uma brincadeira, Fabíola. O sujeito não tem a dimensão do cargo que ocupa. Já está correndo até uma piada na Câmara, que se a debilidade política levasse eventualmente o Hugo Mota a renunciar à presidência da Câmara, aí a Polícia Legislativa teria ordem para matar imediatamente os 2 deputados que compõem a linha de sucessão. Veja o risco, era o que estava dizendo a Thaís Bilenque há pouco. Estamos com um presidente da Câmara que não tem a dimensão do cargo. E a Câmara... imagina uma Câmara chefiada pelo Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente. Aí o impensável seria substituído pelo inacreditável. E se fosse impedido o inacreditável, aí quem assumiria o lugar seria o lamentável, porque o segundo vice-presidente é o Elmar Nascimento, que é coadjuvante do irmão Elmo num enredo de desvio de verbas federais que está sendo esquadrinhado agora no Supremo Tribunal Federal. Então, para evitar esse massacre com graves consequências e repercussões internacionais, até a renúncia do Hugo Mota, aí teria a Polícia Legislativa teria que executar os 2 primeiros vice-presidentes, porque a posse de qualquer um deles seria um desastre. Então, para evitar esse massacre, os deputados estão lá rezando para que o Hugo Mota não renuncie, que passe a assumir as suas atribuições, porque a carnificina dos vices do Hugo Mota poderia chamar a atenção até da comunidade internacional. Mas nós estamos diante de uma aberração. É um presidente da Câmara que se recusa a exercer as suas atribuições. Então, se ele repete com a Carla Zambelli, com Alexandre Ramagem, o que fez com a Zambelli, submetendo à apreciação do plenário, o que depende apenas de um ato da mesa, aí realmente ele vai se tornar absolutamente indigno do cargo. Já está ali numa situação muito precária, né? Agora, não se pode cometer o mesmo erro 2 vezes. Tem tanto erro novo para o Hugo Mota cometer. Ele não precisa reincidir no mesmo erro, né? E de resto, Fabíola, não são só esses 2 casos, né? Tem lá o Eduardo Bolsonaro também, já devia ter assinado, ele mesmo disse na semana passada que o Eduardo Bolsonaro já atingiu o número mínimo de faltas. Já é um vexame caçar por faltas, devia caçar por quebra de decoro parlamentar, por traição à pátria, mas se não há outra alternativa, se o vexame já está consumado, que ele casse por faltas, mas também o prolongamento da situação do Eduardo Bolsonaro é igualmente constrangedor para o Hugo Mota. Então, o que se espera, Fabíola, é que ele não repita, mas tem esse temor lá na Câmara, de que ele insista em levar ao plenário o caso do Alexandre Ramagem, o que será a reiteração de um grande vexame. É o que está na agenda, né, Thaís? É o que está na agenda, ele pretende colocar. É por desconhecimento, é por enfrentamento político? O que está por trás dessa ação do Mota em fazer isso também com o Ramagem? Porque o caso do Ramagem é ainda mais grave que o da Carla. Não sei se dá para dizer que é mais grave, mas sim, ele foi condenado pela tentativa de golpe, né? E está foragido do país por conta da sua condenação. Desmoralização, né? Quem faz a agenda, no limite, é o presidente da Câmara. Então, se ele anuncia que vai votar a cassação da Zambelli, do Glauber Rocha, do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, ele criou um novo problema para ele. E, como o Josias colocou perfeitamente, esses erros ele já cometeu em outros momentos. Tentar acenar para um lado, para acenar para o outro depois, tentar ficar bem com todo mundo já deu errado. E não foi uma vez, não foram 2 vezes, foram várias vezes. Foi 1 ano tentando fazer isso sem nenhum sucesso. O Hugo Mota, toda vez que tentou dar uma aqui para o governo, uma aqui para a oposição, porque recebeu votos para ser presidente da Câmara, 444 votos dos 513. Se ele recebeu votos da esquerda e da direita, ele vai tentar fazer uma gestão que agrade todo mundo. Isso já não funcionou, era melhor. E ele próprio reconheceu, ao fazer articulações com o Centrão e dizer que não quer mais ficar refém de um lado ou do outro, aí diz que rompe com o líder do PL, diz que rompe com o líder do PT, porque ele teria maioria se ficasse com o Centrão e o centro. Vamos chamar assim, que é de direita, mas que se coloca como centro no debate da Câmara.
Ele já disse que faria esse movimento e não fez, e decidiu que, na semana passada, colocaria as 4 cassações para serem votadas. Coloca a do Glauber Braga, uma articulação feita ali na última hora, quer dizer, essa articulação obviamente já tinha começado, mas pega fogo na última hora, livra o Glauber Braga da cassação, coloca uma pena alternativa de 6 meses de suspensão para o deputado. Isso já deixa o Arthur Lira, que tinha, segundo ele próprio, né, segundo o próprio Glauber Braga, e todo mundo na Câmara fala, isso não é nenhum segredo, uma vontade pessoal de ver o Glauber Braga fora, um grande crítico dele. Aí vota o Glauber Braga, consegue essa pena alternativa. Já é tarde da noite, ele decide ainda assim votar a cassação da Zambelli. Madrugada dentro, os bolsonaristas reclamando que não tinha quórum, que ele estava estendendo a votação mais tempo do que deveria. E ele insiste nisso, aí vem esse resultado. Bom, aí realmente, né, são problemas que ele mesmo está criando. E aí agora ele já falou que vai pautar agora a Ramagem e Eduardo Bolsonaro fazer um gesto que era totalmente evitável. Regimentalmente, podia mandar para a mesa diretora, a mesa assinava ali que por excesso de falta, os 2 deputados perderiam o mandato. Tem um jogo político, mas o que a gente não pode perder de foco, né, professora Mairovitch, é o foco jurídico de tudo isso, né? A justiça brasileira, é a luta pela justiça brasileira. O caso Ramagem, ele é mais claro, mais transparente do que água, né, o professor? Já falou aqui inúmeras vezes do caso Ramagem. É isso mesmo, Fabiola, e você faz bem em ressaltar, em frisar. Todo mundo sabe, até as criancinhas já sabem, que a última palavra, quando existe uma situação de dissenso, de conflito, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Isso vale para estados nacionais civilizados. E aí existe até, se a gente pensar em Europa, até uma brincadeira que se faz isso. Ou seja, a última palavra é da Corte Constitucional. Então se brinca, atenção, se brinca falando que as cortes constitucionais têm o direito de errar por último. É uma brincadeira no sentido ainda em cima do quê? Da regra, do princípio que as Supremas Cortes falam e decidem, têm a última palavra. Quando é que o Hugo Motta vai aprender essa lição básica? Parece difícil. Então, como disse a Thaís, veja que ele vai tentando aí fazer um jogo, vai empurrando. Mas vejam, ele está ganhando tempo. Em razão dessa situação jurídica, ele não está ganhando tempo, ele está perdendo tempo. E perdendo tempo, e evidentemente, e juridicamente, ele vai se desbilinguindo. E um outro ponto, e agora eu lembro o Chacrinha, o grande Chacrinha, com relação ao Eduardo Bolsonaro. O Trump já disse para ele a frase do Chacrinha: Mariette, vamos saindo por aqui. Que o Chacrinha usava quando buzinava um calouro que tinha saído do rumo, que não tinha sido aprovado. Então, Mariette, vamos saindo por aqui. Ora, Eduardo já tinha que pegar a porta da Mariette há muito tempo. O caso Eduardo Bolsonaro, Thaís, ele vai enfrentar essa cassação, porque ela é óbvia, inclusive pelas faltas, mas é uma série de derrotas, né? É uma série de derrotas aí de Eduardo Bolsonaro. Ele tem um futuro bem difícil pela frente, não? Eu fiquei imaginando, e ele ainda soltou uma nota quando o governo tirou Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, que recebeu com pesar. Depois, a notícia, né, agradeceu ao Trump, mas que pena, não soubemos aproveitar a oportunidade. Depois tentou esboçar a reação, dizendo que é por causa do PL da dosimetria que vai reduzir as penas do Bolsonaro. Bom,
Não sabemos se esse projeto vai passar no Senado, né? Temos uma semana aí. Então, claro, obviamente não foi por isso. A leitura do Alexandre de Moraes, do seu entorno, segundo eu apurei, é que foi possível, e também pelo esforço do Itamaraty, do governo Lula e do próprio presidente nas conversas com o Trump, mostrar que a história que os bolsonaristas contaram para o presidente americano sobre o processo contra o Bolsonaro era uma história que não parava de pé, até porque ele foi preso, depois veio a condenação do Supremo, depois a prisão, depois o trânsito em julgado e não aconteceu manifestação nenhuma, não houve nenhum tipo de questionamento que mudasse, né, o curso da história. E aí o Donald Trump percebeu que realmente não tinha como sustentar uma sanção tão grave e importante como a Magnitsky no Brasil por violação de direitos humanos. Então, isso é uma derrota para o Eduardo Bolsonaro que, de certa forma, cai com um pouco de humilhação assim pública, né, de ter que se expor, né, cantou vitória tantas vezes e de repente o pai está preso, a Magnitsky do Moraes foi retirada, as sanções as tarifas contra o Brasil também vêm sendo negociadas e retiradas paulatinamente, então não tem politicamente ganho nenhum nesse esforço e juridicamente ele agora é réu. Ele agora é investigado no Supremo Tribunal Federal por todas essas negociações contra o Brasil. Então, e já excedeu o número de faltas no mandato dele e está lá nos Estados Unidos. Ele, pelo menos, anunciou publicamente que estava indo. O Ramagem saiu escondido do Brasil, não deu notícia para ninguém, não avisou ninguém, se mandou e aí foi flagrado lá em Miami, na vida boa.